Graça e paz para todos, bem-vindo de volta ao seu canal de suporte à Escola Bíblica Dominical Adjuncto EBD. Hoje nós vamos expor um texto, na verdade um episódio, narrado no Evangelho segundo Mateus a respeito das 2 dracmas do templo. Jesus, na verdade Pedro, é questionado sobre o pagamento deste imposto. Os cobradores perguntam: o mestre de vocês paga ou não paga? E Jesus dá uma resposta interessante depois a Pedro, que é interessante que a gente discorra sobre este episódio em particular, não só para entender um pouco mais sobre o teor do ministério de Jesus, como o caráter do Evangelho de Mateus. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas? Ao que Pedro respondeu: sim, paga. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo, estão livres os filhos desta obrigação. Entretanto, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda, e entregue a eles para pagar o meu imposto e o teu também. Muito bem. Para que nós venhamos a entender não só um texto em particular de determinado evangelho, como de qualquer livro, se nós conhecermos o pano de fundo deste livro, fica mais fácil compreendermos determinado texto, determinada peculiaridade, porque existem detalhes em determinado episódio, porque que determinados textos se encontram num evangelho, mas não se encontram no outro. Conhecendo o pano de fundo, fica mais fácil compreender. Vamos trabalhar aqui o Evangelho de Mateus, que narra este episódio, e é o único evangelho que narra este episódio. É o episódio em que Jesus é questionado a respeito do imposto do templo, as 2 dracmas, que era um imposto exclusivo para ser entregue no templo. Digamos que fosse um imposto judeu, digamos assim. O Evangelho de Lucas, ao contrário do Evangelho de Mateus, nem foi escrito por um judeu, foi escrito por um grego. Lucas era grego, era um historiador e médico. Não por acaso, o Evangelho de Lucas tem uma extensão muito maior, tem um volume de informações muito maior. E Lucas vai longe, né? Lucas não apenas conta narra o nascimento de Jesus a partir do seu nascimento, né? Ele não faz isso, ele vai mais além, ele começa a narrar os episódios, os eventos que antecedem o nascimento, a anunciação de Isabel, que Isabel teria João Batista também, né? Não só o nascimento, a anunciação do nascimento a Maria, mas também a sua prima Isabel. Lucas vai longe nessa história, por ele ser um historiador, que escrevia para um povo de língua grega, era essa a intenção dele, ser o mais detalhado, o mais minucioso possível. Também não por acaso, ele é o único que relata que Jesus suou gotas de sangue, transpirou sangue. O fato dele ser médico pode ser o principal fator disso ter chamado a atenção de Lucas e não dos outros. Marcos é um evangelho com conteúdo menor, o que dá a impressão de ter sido o primeiro evangelho a ser escrito. Quem vai reproduzir uma obra não vai diminuir o tamanho dela, ao contrário, tende a acrescentar mais. Então, o fato de ele ser o mais curto, sugere que ele tenha sido o primeiro. O Evangelho de João é o evangelho diferenciado dos demais, ele não está enquadrado nos evangelhos conhecidos como os sinóticos, que são os evangelhos que têm uma estrutura muito semelhante. O Evangelho de João é diferenciado com relação a isso e tem a proposta de apresentar Jesus como Deus, apresentar a sua natureza divina. E por isso,
João já inicia o relato do seu evangelho, falando do Logos. No princípio era o verbo, o Logos. O Logos, que é uma palavra que não foi criada por João, é uma palavra já de conhecimento da cultura grega, que é o Logos. O Logos é a causa de todas as coisas, o que veio a ser a causa de tudo, aquilo que era, que é, através do que tudo veio a existir. A ideia desse pensamento não surgiu com João, já existia no ambiente grego, né? Então a ideia de João é: este Logos de quem vocês ouvem falar é Jesus, o Criador de tudo. Essa é a proposta do Evangelho de João, apresentar Jesus como Deus. Tá? E Mateus, escrito, Evangelho segundo Mateus, cujo seu autor é um judeu, ele escreve para o seu povo. O texto do Evangelho de Mateus é direcionado para os seus compatriotas e tem a proposta de apresentar Jesus como um rei, como o rei dos judeus. E também, não é por acaso, que ao contrário de Lucas, que apresenta e traça a genealogia de Jesus desde Adão, o primeiro homem, Mateus tem um cuidado de traçar sua genealogia a partir de Abraão e Davi. Jesus como se cuidava, filho de José, que era filho de Davi, que era filho de Abraão. A ideia de Mateus é ligar Jesus à raça deles, ele é um de nós, é descendente do pai Abraão, mas não apenas do pai Abraão, ele é descendente de Davi, ele é da linhagem real. Essa é a proposta de Mateus. Quando Jesus, neste episódio de Mateus, ele diz as seguintes palavras para os seus discípulos: de quem se cobra o imposto? Na verdade, para Pedro em particular, né? Pedro, o que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram os impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? E acertadamente Pedro vai responder: é dos estranhos. Óbvio que o rei não vai cobrar imposto dos seus parentes. E aí Jesus: olha só, você respondeu bem, mas não precisa criar problema. Vai lá, vai pescar um peixe, na boca do peixe você vai encontrar um estáter. Um estáter era uma moeda que compreendia o valor de 4 dracmas. Se o imposto do templo eram 2 dracmas, o estáter pagaria tanto o imposto dele quanto o de Pedro. É por isso que ele diz: você vai encontrar o estáter, uma moeda grega, e ela vai servir para pagar o meu imposto e o seu. O que Jesus quis dizer com isso? Não criemos problemas. Não escandalizemos ninguém. Você vai lá então, pesca esse peixe e esse estáter vai servir para nós dois. O que Jesus está dizendo é: eu não preciso pagar imposto. Eu sou filho do rei. Eu tenho linhagem. Eu sou da linhagem real, eu tenho sangue real. Eu não tenho que pagar imposto. Mas não precisa criar problema. Não por isso. Não por isso. Não é para isso. Não foi para isso que Jesus veio cumprir seu ministério. Não foi reivindicar nada, muito embora ele tivesse esse direito. O que Jesus está dizendo, em suma, é: eu não sou obrigado a pagar esse imposto. Eu tenho o direito de não pagar, porque eu sou da linhagem real. É um episódio que você vai encontrar apenas no Evangelho segundo Mateus, cuja proposta é apresentar Jesus como rei, rei dos judeus. Ok? Então este é o texto que nós expomos hoje. O episódio em que Jesus é questionado em Mateus 17, a partir do versículo 24, sobre o imposto do templo, e ele aprofunda essa situação com os seus discípulos, mostrando que ele não precisa pagar esse imposto porque ele é rei. É isso que Jesus está querendo dizer quando ele diz para pagar o imposto sem problema nenhum, mas ele não é obrigado a pagar porque ele é da linhagem real. E quem é da linhagem real, de quem é da linhagem real, não se cobra impostos, que o rei não cobra imposto da sua descendência, ok? Este então foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, que periodicamente você estará recebendo novos vídeos, não só comentários e exposição do texto bíblico, como também qualquer outra coisa que seja do interesse de um professor de escola bíblica, que seja do interesse e seja enriquecedor, de alguma maneira, para o conhecimento do professor de EBD. Graça e paz, até a próxima, fique com Deus no nosso Adjuncto EBD.